Shabbat Shalom, meus amados. Louvado seja o Eterno por todas as bênçãos que Ele tem concedido a nós. Me permita beber um pouco de água. Vamos orar juntos? Vamos? Eterno, nós te bendizemos por todo esse serviço, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor já nos ensinou durante essa semana, Pai, a cada sacrifício, a cada momento das nossas vidas. Verdadeiramente a Tua palavra é viva em nossos corações, ela fala, Senhor, diante das circunstâncias das nossas vidas. Ela é uma palavra muito antiga, mas ela é muito contemporânea, Senhor, e moderna para os nossos dias. Nós te louvamos porque até esse presente momento, como diz a Tua palavra, é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da Tua palavra sem que se cumpra, Pai. E verdadeiramente nós temos visto isso em nossas vidas. Nós temos visto que a Tua palavra fala aos nossos corações quando pecamos contra o Senhor e vemos que os nossos caminhos são maus, os nossos pensamentos, como diz o profeta, não são os Teus pensamentos e os nossos caminhos não são os Teus caminhos. Mas aqui, ó Pai, quando nós oramos, quem estará no Teu santo lugar? A Tua palavra diz que aquele que é limpo de coração, é limpo de mão e puro de coração. É por isso que aqui estamos, ó Pai, porque desejamos ter as nossas mãos limpas, desejamos ter os nossos corações puros, ó Pai, limpos pela Tua palavra. Por isso nós queremos declarar, Senhor, com os nossos corações, purifica os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia no caminho da eternidade, ó Pai, mesmo que essa oração seja difícil de ser feita, porque ela traz consequências muito sérias pela qual nós não enxergamos, mas nós queremos declarar, Senhor, que é melhor viver na dificuldade dos Teus caminhos do que viver na facilidade deste mundo, ó Pai, nos prazeres que eles que nos oferecem. Por isso, seja o Teu nome exaltado, ajuda a cada dia a termos a verdadeira disciplina da oração, da obediência à Tua palavra, da fidelidade que o Senhor tem exigido de nós, que não passe dessa congregação, que não passe de cada um de nós a Tua vontade, mas que se cumpra, ó Pai, que não seja necessário levantar outra geração para se cumprir aquilo que o Senhor tem prometido a nós, mas que se cumpra para esse presente. Pai, o Senhor tem nos entregue uma grande obra de estabelecermos uma casa de oração nessa cidade. Que o Senhor possa nos fazer compreender fisicamente e espiritualmente essa grande e maravilhosa obra que o Senhor tem entregue a nós. Que nós possamos trabalhar no imediato, no hoje, ó Pai, para verdadeiramente entregar todas as nossas forças com um coração voluntário e contrito, como diz a Tua palavra, para que a Tua vontade venha se cumprir em nós. Por isso, seja o Teu nome exaltado e glorificado. Abençoa os Teus filhos, abençoa a mim, como o Senhor tem abençoado, Senhor, a nós a cada dia. Verdadeiramente, Senhor, o Senhor tem sido fiel diante das nossas dificuldades e infidelidades. Amém. Por isso, seja o Teu nome bendito, que o Senhor possa falar o coração dos nossos irmãos que estão na internet. Eles são participantes conosco, ó Pai, deste serviço, e nós sabemos que existe dificuldade no coração de cada um de nós, mas a Tua palavra ela é poderosa para transformar e discernir as intenções e os desejos do coração. Por isso, ó Pai, faça-nos que tenhamos um pensamento agradável e um coração desejoso de cumprir a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Tenha liberdade no meio de nós e cumpra a Tua vontade, é o que pedimos no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Irmãos, não adianta nós falarmos das paraxás, das parachutes, que todas são maravilhosas, né? A gente fica aqui como sem palavras para agradecer ao Eterno por tudo que Ele tem ensinado a essa congregação. Quem disser que o Eterno não está no meio de nós, que o Eterno não tem sido gracioso com essa congregação, que o Eterno não tem sido misericordioso, que o Eterno não tem nos entregue uma grande obra e confiado a nós uma grande obra, não que sejamos merecedores ou que sejamos capazes, mas que nós estamos aqui desejosos de sermos capazes, né, Léo? Desejosos de sermos fiéis. Então, quem disser que o Eterno não está no meio de nós tem sido mentiroso. E verdadeiramente o Eterno tem sido gracioso para essa congregação, a cada ensino, a cada compartilhar da sua palavra. Por isso, seja bendito o Senhor nosso Elohim. Baruch Hashem, né, como os nossos pais falam. Bendito seja Ele por tudo. Exaltado seja o Teu nome, Eterno. Não existe palavra para agradecermos. Terumá, irmãos, essa é a 19ª paraxá, Terumá. O significado da paraxá, Terumá,
quer dizer oferta, contribuição, presente. Esses três termos, eles exemplificam o que quer dizer terumá. Quando você estuda, vai lá comigo em Êxodo, no capítulo 25. Essa paraxá é bem curtinha, tá? Ela inicia aqui em Êxodo 25, e ela vai até o final do capítulo 27. Toda a paraxá, irmão, se você estudar, você vai ver que ela está falando sobre a construção do tabernáculo, da morada do Criador, ou de uma exemplificação da morada do Criador, e de todos os utensílios e componentes, vamos dizer assim, que compõem esse tabernáculo. Quando a gente estuda a palavra, você vai ver, se você for lá, não precisa ir, mas em Hebreus capítulo 8, verso 5, diz que a Torá é sombra de coisas futuras. Quer ver? Vai lá comigo, só para a gente, só o verso 5 mesmo. Hebreus capítulo 8. Diz assim, ó. Ele serve num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo, que está aqui dentro da nossa paraxá, vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, o autor aqui de Hebreus, ele enfatiza que o tabernáculo, ele embora tem uma representação física, é uma construção física, mas todo o seu caráter e toda a sua essência tem um cunho espiritual. Tem um cunho espiritual. Irmãos, nós somos dessa forma. Os rabinos ensinam, os judeus ensinam que o tabernáculo, ele não é algo para a morada do Criador. Se você for ler Isaías, você vai ver que Isaías fala que em todo lugar está a presença de Elohim. Existe um dito judaico que um judeu chegou para o outro e falou assim, te dou uma moeda se você me falar onde está o Eterno. Aí o outro respondeu, eu te dou duas se você me disser onde ele não está. Porque todo local o Eterno está. A sua presença, ela contempla toda essa face da terra. Ou seja, Salomão, quando estava consagrando o templo, ele falou, nem os céus dos céus podem te conter, quanto mais essa casa que eu edifiquei. Porém, para que haja uma assimilação para nós, para que haja uma compreensão, o Eterno traz algo que é celestial para a minha visão física, para que eu possa ter uma referência, para que eu possa ter uma direção e que eu possa compreender na minha mente humana, na minha limitação humana, algo espiritual que o Eterno estabeleceu no mundo espiritual, que por si só nós não temos como compreender, porque ela se discerne espiritualmente. Mas aquilo que nós estamos construindo fisicamente representa algo espiritual. Será que nós estamos falando da nossa realidade, Léo? Puramente, né, pastor? O que nós estamos construindo, eu vou repetir, o que estamos construindo, embora tenha uma representatividade física, a seu cunho, toda a sua essência, tem uma característica espiritual, que beneficia a nós, aos nossos filhos, a geração dos nossos filhos, os nossos netos, a essa comunidade, a essa sociedade, toda ela será abençoada pelo um trabalho físico que estamos fazendo. É uma representação física, que tem uma referência para encontrar a presença de Elohim. Onde ouviremos falar do Criador? Está lá, todo lugar. Mas temos uma referência. Ou seja, eu mostrei aqui em Êxodo, no capítulo 8, que a Torá é sombra de algo celestial. Então, o que está descrito aqui na Paraxá Terumá, presente, contribuição, tem um cunho espiritual, porque às vezes a gente fica lendo, o Eterno manda construir o tabernáculo. Depois ele manda construir a mesa, depois ele manda construir o candelabro, depois ele manda construir a arca, depois o que está rodeando a arca, depois o que cobre a arca. Que significado tem isso? Espiritualmente, muito para mim e para você. E nós precisamos estudar o significado espiritual. Por mais que seja sábio qualquer um de nós aqui, ou qualquer judeu ou qualquer rabino, ele não vai conseguir exemplificar tudo que está descrito espiritualmente na Paraxá Terumá. Mas aquilo que o Eterno concede a nós, a cada momento, a cada Shabat, nós temos a capacidade de compreender. O Eterno é igual um professor que quer exigir de nós aquilo que ele sabe que nós temos capacidade de fazer. Nós somos limitados, né? Nós olhamos a nossa capacidade física e falamos, não, Eterno, até aqui eu sou capaz. Não, ele está vendo que nós somos mais. E ele está mostrando, nós somos capazes de algo. E nós precisamos identificar isso nessa paraxá. Vão comigo lá em Êxodo, no capítulo 25, vamos ler até o verso 9, se eu não me engano. Até o verso 9, isso mesmo.
Diz assim, ó. Então disse o Eterno a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover, voluntariamente dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pele de carneiros, tinta de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedra de engates para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu habite no seio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Ou seja, irmãos, quando a gente estuda essa Parashá Terumá, você vai ver que Israel aqui ele está diante de algo inédito. Aí, Francisco, o que quer dizer algo inédito aqui nessa Parashá? Desde o início da situação do Egito, presta atenção no que eu estou falando. Desde o início da situação do Egito, quando o Eterno chamou Moisés, Elohim ele foi totalmente, unilateralmente doador. Isso quer dizer que tudo aquilo que ocorreu de uma forma unilateral de Elohim. Quando ele chamou Moisés para ser líder do povo, ele chamou de uma forma unilateral. Quando ele trouxe juízo sobre os deuses do Egito, ele trouxe de forma grandiosa e espiritual, unicamente sem a ajuda de ninguém, sem a necessidade ou contribuição de ninguém. Ele trouxe o juízo sobre as autoridades civis. Ele foi que trouxe os juízos e todas as pragas, a praga do primogênito sobre a nação do Egito. Foi ele que levou Israel para o deserto, foi ele que abriu o mar, foi ele que encerrou todo o exército do Egito no mar. Foi ele que trouxe a nuvem para ajudar Israel diante do calor do deserto e para que a nuvem fosse um guia para a nação de Israel. Foi ele que trouxe o fogo ardente da noite para aquecer a nação de Israel e para que seja uma referência também. Foi ele que deu o maná, foi ele que deu a água no deserto. Ou seja, tudo naquele momento foi o Eterno que fez de uma forma doadora, de uma forma de conceder. Foi ele que trouxe a Torá diante do Monte Sinai, foi ele que convocou a nação de Israel, mas agora, neste momento, troca-se a figura. Nesse momento, Israel está diante de um pedido de contribuição. Ou seja, Elohim ele sai daquela ação de ser doador e ele se torna um receptor. Que ele chega para a nação de Israel e fala assim, tragam a mim um presente. Israel chega e fala assim, o Eterno nunca nos pediu algo, a não ser que fôssemos e cumpríssemos a sua palavra. Mas agora o Eterno está pedindo algo para ele. Será que é necessário o Eterno pedir? Aí é que fala ouro, fala de pedra de ônix, fala de pedras preciosas, fala de madeira. O Eterno precisa dessas coisas. O Eterno não há necessidade disso. De tudo que fosse necessário para a construção do tabernáculo, se o Eterno, por um ato, ele poderia fazer criar e estabelecer naquele momento. Mas aqui, a Parashá fala assim no verso 2, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Ou seja, o Eterno, nesse momento, ele passa a ser o receptor, aquele que vai receber algo dos filhos de Israel. E essa mudança também inverte. Israel, de receptor, passa a ser o doador. Porque até então, Francisco, todas essas coisas ele já contemplava. Já contemplava. São sombras das coisas celestiais. Então, Elohim não precisava dessas coisas. Aí, Léo, que eu quero falar, o que o Eterno quer nos ensinar com isso? Por que o Eterno está mudando essa situação? Por que Israel, neste momento, e tem que tomar uma ação, ao invés de receber uma ação? Ele passa a ter a necessidade, de ser uma obrigatoriedade, nesse momento aqui na Parashá, de receber uma ação. Israel poderia falar, mas Senhor, o Senhor é Criador de tudo, por que o Senhor pede algo para mim? Como que eu vou conseguir madeira no deserto? Tinha, tá? Não sei de que forma, mas tinha madeira no deserto, se o Eterno estava pedindo. Tinha riquezas, por que o Eterno, dono do ouro e da prata, está pedindo algo à nação de Israel? Algo tem, se ele tem tudo isso. Hã? Essa golfinho aí deve ser essa tradução sua, Jorge. Mas não sei, deve ser a tradução, mas não deve ser um... Eu não sei te explicar o que é, tá, meu irmão? Mas, ou seja, o que é importante aqui, que o Eterno está pedindo uma mudança de situação, é algo inédito para a nação de Israel. Eu quero estudar esse tópico. Por que a mudança de situação? Por que de uma ação passiva para uma ação ativa? Aí eu quero tocar aqui três aspectos, irmão Alberto. O primeiro dele, por que o Eterno pede algo, Léo?
Se você observar a paraxá anterior, que é a paraxá Mishpatim, que o Léo ensinou, vai comigo no capítulo 24, que você vai ver que uma frase nossa, gera uma reação no mundo espiritual grandiosa. Grandiosa. Uma palavra nossa, Léo, gera no mundo espiritual uma situação grandiosa que vai nos ensinar algo. Irmãos, não imagina que o Eterno aqui está fazendo algo em vão. O Eterno está fazendo algo aqui grandioso que nós precisamos contemplar e entender, para que a gente entenda, é algo elementar, é algo primordial para a nossa vida espiritual. Porque existe uma frase aqui na paraxá Mishpatim que mudou toda a situação. O Eterno vai diante do povo de Israel, que a paraxá Itro, ele dá, que é Jetro, ele dá a Torá. Depois a paraxá Mishpatim, que ele vem dando diversas leis sociais e espirituais também, que ele fala dali das festas anuais. Aí ele chega aqui no capítulo 24 de Êxodo, no verso 1 a 3, diz assim, ó. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É isso mesmo. Depois disso é Moisés. Sobe ao Eterno, vou subir mesmo, né? Subi ao Eterno, tu e Arão, Nadab e Abiru, e 70 dos anciãos de Israel, adorai de longe. E só Moisés chegará ao Eterno, mas os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Olha o verso 3. Veio, pois, Moisés, e relatou ao povo todas as palavras do Eterno, e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz: tudo que o Eterno falou, faremos e ouviremos. Como que é essa frase em hebraico? Como que é? Nós conhecemos muito bem. Nascer venishma. Tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Ou seja, aqui existe uma frase que mudou toda a situação da nação de Israel. Toda a situação. Desde o momento que Moisés chama os filhos de Israel para sair do Egito, a nação de Israel fala assim: mas por que isso, Moisés? Eles questionam, eles fazem de uma forma também unilateral, saindo, o faraó expulsando Israel do Egito, mas nesse momento Israel ouve a lei, ouve a Torá, as maravilhas da Torá e falou assim: tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. O 7 também? Então tá. Então tomou o livro da aliança e leu ao povo e eles disseram: tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Essa frase, irmãos. Você viu que a pastora, você viu que eu orei, e nós já oramos aqui diversas vezes: Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho da eternidade. Irmãos, essa frase, ela tem um cunho espiritual muito grande. Porque fazer em nós ter um coração puro não é algo de estalar de dedo. Nem é algo que você consegue saindo de férias. Não é algo que você consegue simplesmente na tranquilidade e no descanso da tua casa. É algo que requer muita luta, muito sofrimento. Muito, tanto que o salmista olha lá o Salmo 73, ele fala assim: eu olho para o ímpio e não vejo nenhuma aflição, parece que não tem dor na sua carne, nas suas aflições, e eu estou aqui, até que eu entrei na presença de Elohim e vi o fim deles. Ele está falando assim: eu vi o meu e eu vi o deles, o meu vi que é bom. Por mais que eu passe dificuldade, por mais que eu passe tribulação, por mais que eu passe sofrimento, o Eterno está vendo se há em mim algum caminho mau e me guiando pelo caminho da eternidade. Aí eu olho aqui, nascer, venishma. O Eterno, irmão, quando você está com fogo, com os trovões, um chofá tocando, que eu imagino devia ser um estrondo, quem vai falar contrário nascer, venishma? Quem? Quem tem coragem? Fala, eu vou falar, não vou fazer e não vou obedecer. Ninguém. O Eterno vai querer, neste momento, ver se o nascer, venishma, realmente é verdadeiro ou se ele não é verdadeiro. Calma que eu vou chegar lá, Léo. Eu vou chegar nesse ponto aí que é isso que nós vemos, que a Torá ela é presente, irmãos. Ela é viva na nossa vida. Aí eu olho como que o Eterno vai poder ver em mim, Léo? Se eu falei nascer, verismar, faremos e obedeceremos de uma forma passiva, só recebendo, pastora. Como que o Eterno vai ver? Se eu não estou doando, se eu não estou dedicando meu tempo, se eu não estou sendo algo ativo. Criança a vida inteira. Eu era criança, pensava como criança, mas quando deixei de ser criança, tornei-me um homem. E mudei a minha posição, ou seja, é um escalar.
é algo progressivo, mas não se consegue mudar o coração e obedecer e fazer o nascer verismar de uma forma passiva, sendo só receptor. O Eterno está exigindo de nós algo de doação, de ser ativo. Aí o Léo fez um questionamento, que eu acho muito maravilhoso. Nós falamos para o Eterno, e nós falamos aqui diversas vezes, nascer, verismar. Tudo que o Eterno falou, faremos. O Eterno vai nos provar durante toda a nossa existência, até o final da nossa vida, para ver se realmente faremos e obedeceremos. Se errarmos, que Ele conceda misericórdia para que venhamos mudar a posição. Mas precisamos tomar a posição diante dele. Irmãos, quando a gente observa, você lembra que eu compartilhei isso com você? Que um rabino me ensinou só a mim não, ensinou para outras pessoas, que quando fala da palavra estandarte, bandeira, ela tem a mesma raiz etimológica da palavra teste, provar. Por quê? Porque quando você vê uma bandeira, um estandarte, você está identificando de onde você pertence. Igual aqui, cadê uma de tribo? Não tem. Quando você vê as tribos que tinham seus estandartes, o simples estandarte representava aqueles que estavam atrás dele. Diziam que aqueles que estavam ali eram a quem eles pertenciam. Ou seja, o estandarte, ele mostra quem somos. Isso quer dizer que quando o Elohim está nos testando, ele está mostrando a nós quem realmente somos. O teste não é algo para que Elohim descubra, porque ele conhece o meu e o seu coração. Não é algo que está oculto aos olhos dele, está revelado. Mas o teste serve para nós, para nos mostrar se realmente o que nós temos no nosso coração condiz com o que nós falamos. Foi o que o Léo falou. Ô, Francisco, é só pode um breve comentário aqui. Quando você está aqui falando no capítulo 24, versículo 7, e tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos, é algo que saiu da sua boca, né? Saiu da boca do povo ali naquela hora. É uma afirmativa, faremos e obedeceremos. Mas quando vem aqui no capítulo 25, o Eterno diz assim, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Aí complementa, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, deste tomareis a minha oferta. Então, quando o povo ali falou, faremos e obedeceremos, ele estava falando com a sua boca, mas o coração voluntário dele que será tido a Amém. oferta. É onde eu vou chegar aqui, Roberto. Amém. É onde eu vou chegar aqui. A pastora essa semana, não lembro se foi segunda ou terça-feira, e o povo foi unânime, Léo. Unânime, todos, nascer verismar, a nação em um só corpo diz, faremos e obedeceremos. A grande questão é que nesse momento isso gera algo espiritual. O Eterno vai ver, vai nos provar, para ver se realmente o que estamos fazendo é ou não verdade. E se nós precisamos entender, irmão, que quando descobrimos que não é verdade, o Eterno não está querendo nos rejeitar e nos expurgar da presença dele, mas o intuito dele é como um pai de nos ensinar, de nos fazer progredir. Nós não podemos estar na mesma situação. Do mesmo jeito, tem que ser algo progressivo. O Eterno mostra essa situação, que o nascer verismar não é verdadeiro. Foi o que aconteceu com a nação de Israel, que logo depois ocorre o pecado do bezerro de ouro. Eles tinham que enxergar, e enxergaram, que nesse momento o nascer verismar não era verdadeiro. Aí entra o que o Roberto falou. A pastora Sandra estava aqui comentando, na segunda ou terça-feira, não lembro, na intercessão, ela estava nos ensinando e compartilhando conosco como aprender a orientar o rebanho. Aí é muito verdadeiro o que a pastora falou e tem tudo a ver com a palavra, com aquilo que nós vivenciamos, com o nosso dia a dia, porque a palavra é viva. Eu estava lendo um livro judaico, eu não me lembro o nome dele aqui, eu sei que ele conta a história do povo judeu desde da sua nascença. Aí eu me deparei com uma frase que dizia assim, seja o vosso sim justo e seja o vosso não justo. Eu falei assim, eu guardei aquela palavra. Aí quando eu fui estudar Paraxá, que eu estava vendo a porção da Brida Hadashá, dizia, Yeshua falava a mesma coisa. Fala comigo. Mateus 5. Então eu entendi. Eu falei, Senhor, está sendo algo repetitivo. Está sendo o que o Senhor está trazendo para nós, que é algo que o Senhor quer ensinar a mim e quer ensinar a nossa congregação. O Eterno quer nos mostrar alguma coisa que você vai entender. Irmãos, eu nunca compreendi aquilo que Yeshua fala sobre seja o vosso sim, sim, e seja o vosso não, não. Eu sempre achei que era muito mais daquilo que eu compreendia. Eu compreendia, Léo,
Que eu imaginei assim, chega meu filho e fala assim, não, pai, eu quero passear. Fala, não vai não. Aí chega daqui uma hora, não vai não, seja o vosso não, né? Seja o vosso sim, você prometeu, cumpra sempre. É muito além disso, pastora. É muito além só de uma promessa, de algo que eu estou prometendo ou estabelecendo. É algo que tem um cunho espiritual tremendo. Olha lá em Mateus capítulo 5. Deixa eu ir lá. Vocês já estão lá e eu não. Amém. Né? Nós falamos como comunidade. Como comunidade. Aí o Eterno vai trabalhar conosco individualmente como congregação. Até entrarmos debaixo da aliança. Até que venhamos construir o tabernáculo. A presença do Criador, Léo. Que nós precisamos entender isso aqui. Ó. Aqui em Mateus 5, no verso 33, Yeshua diz assim, ouviste também o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Eterno. Eu, porém, vos digo. Aí eu faço uma pergunta. Ele está falando aqui, cumprirás o juramento. Lá, na Severismar, era um juramento ou não era? Juramento. O que fizemos aqui, as semanas atrás, é um juramento ou não é? Juramento. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo seu trono de Elohim, nem pela terra por seu estrado dos seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Não jures pela sua cabeça, pois não pode tomar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, o vosso não, não, e o que passar disso tem origem do maligno. Aí eu consegui compreender o que quer dizer o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Deixa eu só ler aqui o que eu botei. Diz assim, Yeshua ensinando sobre esse texto, está transmitindo algo muito mais profundo do que apenas confirmar uma palavra dita por nós. Ele inicia o texto falando sobre compromissos que assumimos com Elohim. Ele fala, cumprireis e estabelecereis os juramentos feitos ao Eterno. É o que nós estabelecemos. Aí ele fala assim, ouviste o que foi dito ao antigo? Não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos a Adonai. O que ele estava querendo dizer, irmãos? Presta atenção em mim. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Que esse quer dizer? Não é só para mim não, pastor. Olha para onde que eu estou apontando. Seja o seu sim igual ao que está o sim no teu coração. Seja o vosso não igual ao não do teu coração. O que passar disso vem do maligno. Não é falso, não é verdadeiro, Léo. Por isso que quando eu ouvi um monte de trovões e de... Eu falava. Ele falou sim, porque estava debaixo de pressão. É isso que eu nem teria coragem, pressão. Pastora, de falar. Mas é isso, irmão. Isso Irmãos, não é diferente conosco. Quem de nós não teme diante da Torá? Quem de nós não teme diante da congregação? É muito fácil estarmos aqui e assumirmos todos os compromissos que aqui fizermos. Mas o Eterno vai querer nos mostrar no nosso dia a dia, se realmente o nosso nascer, Venishma, veio daqui e daqui. Irmão, se veio daqui e não veio daqui, saiba que ele vai trabalhar com você. E se você for fiel ao trabalho e à disciplina e o ensinamento dele, ele há de fazer que o seu sim seja o mesmo sim do teu coração. O seu sim seja o mesmo sim do teu lábio. E do maligno, não provém do Eterno. Porque é falso, não é verdadeiro, Jorge. É isso que eu estou falando. O Eterno está querendo mostrar, e Yeshua está nos ensinando, que o nosso sim tem que ser acompanhado com o sim daqui. Que o nosso não, é muito fácil eu chegar, uma mulher de prostituição fala, não te quero. Mas aqui eu quero. É muito fácil eu falar, eu não quero viver os prazeres do mundo. Mas aqui eu quero. Esse é o primeiro caminho. Eu tenho que negar. Eu tenho que não aceitar, mesmo que o meu coração queira, mas trabalhe os exercícios que o Eterno for nos dar, para que a gente consiga conquistar o sim também no coração. Chiquinho, por isso que Yeshua é duro, ele é muito duro, quando ele fala. Naquele momento dos trovões, dos relâmpagos e tal, nascer Venishma foi da boca, não foi do coração. Não foi do coração. Olha o que Yeshua diz em Lucas 19. Tive medo de ti, és homem rigoroso, que tiras o que não depositastes e cega o que não semeastes. Porém, ele lhe respondeu, mau servo, pela tua boca Onde te julgarei. Lucas 19, pela tua boca te julgarei. Amém. Porque você prometeu, Amém. mas você não aceita a disciplina. Amém. Você diz, nascer Venishma.
Isso. Não disse? Mas Pela boca disse, mas o coração não o disse. que me preocupa, pastora, é aí que está a grande questão. Aí que está o negócio. Porque a pastora falou assim, a boca fala e o coração não, mas não aceita a disciplina. Não. Aí que está o problema, Isso. irmãos. É não aceitar a disciplina. Isso. Porque eu acredito que nós aqui no nosso nascer verismar não foi nem um pouco diferente da nação de Israel. Nem um pouco. Mas aí que está a grande questão. Só irão conseguir conquistar um coração puro, condizente com a boca, aqueles que aceitarem a disciplina. E o que é aceitar a disciplina? A gente tem imaginação de disciplina simplesmente de correção, de algo punitivo. Não, a disciplina é algo construtivo. É algo de ensino, é algo de evolução, de aprendizado. É algo de ver, o Eterno está me mostrando algo e eu tenho que progredir. Frear aquilo ali e caminhar com ele. Eu não quero adiantar um pouco o estudo, mas nós vamos falar disso um pouco mais à frente, para que a gente entenda essa necessidade de aceitar a disciplina. Amém, amém, Léo. Por isso que Davi, lá no Salmo 19, no capítulo 19, verso 14, que nós oramos, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Ele está falando assim, Senhor, que haja uma concordância entre um e o outro. Que o meu coração seja assim, Ele mesmo, Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável, reto, justo, fiel ao Senhor. Você até pode, Jorge, mas você precisa aceitar disciplina. O que você não pode, o que nós não podemos é continuar com o coração dessa forma. O que nós não podemos é não deixar a disciplina do Eterno vir sobre nós e não aceitá-la. Aí que é a grande questão. É aí que é a grande questão. Aí eu faço a pergunta, o que quer dizer disciplina? Será que a oração é uma disciplina? Será que o cumprimento da Tzedakah é uma disciplina? Será que de eu ir lá construir a Beit e trabalhar fisicamente é uma disciplina? Será que eu sair do descanso da minha casa e ser um ativo na construção dessa sociedade, de ajudar o necessitado, o órfão e a viúva, é uma disciplina? É dessa forma que eu rejeito a disciplina, irmãos. A gente acha que a disciplina é, você fez isso aqui, aí eu vou e rejeito. Não é só isso, também faz parte. Mas é algo construtivo, é algo que o Eterno quer nos fazer. Eu falei isso lá no meu trabalho. Pastor, a gente acorda já tendo que ter disciplina. E você vai dormir tendo que ter disciplina. Eu acordo 6 horas da manhã. Não estou falando que eu estou perfeitinho não, tá, irmãos? Eu estou andando nesse caminho, mas uma coisa a coração pode ter certeza. Eu estou lutando para vencer minhas dificuldades. E todos nós temos que estar nesse caminho. Eu acordo 6 horas da manhã, tendo que levantar e ir para a intercessão. Aí eu saio da intercessão e vou para o meu trabalho. E é disciplina o tempo todo. Saio do meu trabalho, eu tenho que cuidar da minha saúde por causa das minhas costas. Eu tenho que estar ali, disciplina. Saio de lá, tenho que ir para casa fazer uma comida de uma forma saudável. Disciplina. Saio da minha comida, tenho que ir estudar para achar, tenho que ir orar, tenho que ir fazer alguma coisa. Disciplina. Vou dormir 11 horas. Disciplina. Só que nós queremos acordar 9 horas da manhã. Nós queremos ir para o nosso trabalho. Nós queremos chegar em casa e ver televisão. Nós queremos chegar em casa e jogar videogame. Nós queremos ir para casa e ver um futebol. Isso não é disciplina. Isso é coisa secular. Isso é coisa que não traz proveito para nós. Isso é coisa que não nos ajuda a crescer espiritualmente. É isso que é rejeitar. Isso não resolve, pastor. Não estou falando que é pecado, que é coisa do mundo. Eu estou falando que é algo que não te resolve espiritualmente, que não te define espiritualmente, que não faz você sair da posição de passivo para uma posição de ativo. Francisco, a disciplina, você falou muito bem, ela não tem um cunho apenas de correção. Quando a gente disciplina uma criança, ela é disciplinada para quê? Para que o seu caráter seja moldado. Né? O seu caráter está sendo moldado ali na disciplina. Amém. E quando a gente admite a disciplina, a gente dá um passo a mais para a sabedoria. Então, tudo que a gente é disciplinado, a gente está ali sendo disciplinado para que possamos galgar mais um passo, mais um degrau rumo à sabedoria. Amém. E qual é a sabedoria? É a palavra. É a palavra, é espiritual. Então nós somos disciplinados pela palavra o tempo todo. Mas é aí que é a grande questão, Roberto. Nós queremos ser igual a Adão. Não é que Adão lá e Eva pecaram, e o Eterno fala, Adão, onde estás? O que ele fez? Esconde.
Senhor, eu quero esconder, irmãos, é ser passivo. Esconder, e isso não é diferente de nós, irmãos. Não estou falando aqui acusando ninguém. Isso é conosco. Quando nós pecamos contra o Eterno, nós queremos esconder. Nós queremos deixar de ser produtivos, nós queremos deixar de levantar e orar, de trabalhar para a nossa vida espiritual, pastora Sandra. Isso acontece conosco, nós queremos fazer igual a Adão, nós queremos nos esconder. Senhor, eu quero continuar sendo passivo, eu quero estar nesse paraíso aqui maravilhoso, nesse mundo lindo que eu imagino que deve ser algo incomparável, que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, era o que Adão vivenciava, mas naquele momento o Eterno fala o quê? Após o momento do pecado, você vai ter que trabalhar e arar a terra. Vai ser ativo. Vai construir aquilo que você mesmo perdeu. Você destruiu. Com a disciplina, vai construir. Eu não entendo muito o que... Não, Jorge, não, você pode ter certeza que se aí, o Jorge, isso é o Jorge está falando assim, não seja demasiadamente justo. Eu sei, Salomão falou, é verdade, Salomão falou, mas você pode entender que se você está no caminho da justiça, o Eterno vai te fazer estar na medida. Não Justiça sendo não tem nada a ver com não, disciplina. não nada a ver. Você vai trazer justiça na sua própria vida para você entrar em disciplina. Amém. Você tem que julgar determinadas coisas para que você aceite a disciplina. Amém. Senão não aceita a Amém, disciplina, pastor. não. Amém. Disciplina é algo doloroso e difícil. Amém. Concordo com você inteiramente. Amém. Que bom, meu pastor. Feliz por isso. Ó, se vocês... a gente já leu, né? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Essa é a primeira parte, irmão. O Eterno pede uma contribuição à nação de Israel por causa da frase, nascer, verismar. Vou ver realmente se é nascer, verismar. O Eterno vai ver realmente se as nossas vidas, se é nascer, verismar. Se nós queremos obedecer e cumprir. Isso é com o coração. Aí, se o coração concorda com o que você falou. E essa é a minha preocupação, e eu estava, se você não tem, se eu não tenho, não desanime, não desiste, trabalhe, lute, não desiste de você, porque o Eterno não desistirá enquanto você estiver nos caminhos dele, enquanto você estiver na disciplina dele, ele não desistirá de nós, irmãos. Na paraxá anterior, agora é o segundo ponto que eu quero tocar sobre esse pedido do Eterno, de que a gente venha fazer uma oferta a Ele. E não é diferente de nós. O Eterno está nos pedindo uma oferta para a construção de algo físico que tem um cunho espiritual. Por isso que eu estou falando que a Torá é muito presente em nós, irmãos. Não é diferente. A nação de Israel estava na construção do Mishkan, que representava a presença de Elohim, que lá representa, é onde nós paramos e falando assim, Senhor, chega o Shabat, nós trabalhamos a semana toda, de segunda a sexta, chega no Shabat nós temos que trabalhar, mas pelo aquilo que é espiritual. Shabat não é só descansar de dormir, é de descansar do trabalho, é cessar o trabalho físico e entrar para um trabalho espiritual. É nesse contexto que Yeshua falou que o meu pai e eu trabalhamos até agora. É nesse contexto. Eu trabalho até agora para o cunho espiritual. É isso que Yeshua estava falando. Nós estamos ali construindo algo onde nós paramos e falamos assim, aonde nós vamos procurar o Eterno? Aonde eu vou aprender a ter disciplina? Aonde eu vou aprender os exercícios do Eterno? É lá na Beit. É lá na Beit Rehovot, Tefilá Rehovot. É lá que nós estamos construindo e você precisa ser participante. O segundo ponto que eu quero tocar é que na paraxá anterior, presta atenção no que eu vou falar, que isso aqui é muito sério. Na paraxá anterior, Mishpatim, ao todo os judeus ensinam que a Torá tem 613 mandamentos. Eles têm conotação positiva ou negativa. A positiva te ordena a fazer, a negativa te proíbe de fazer. Né? Ela tem 613 mandamentos, toda a Torá. A paraxá anterior, Mishpatim, tem 53 mandamentos. Quase 10% está ali dentro da paraxá Mishpatim. A paraxá Terumá tem 3 mandamentos, só 3. Mas esses 3, eles são tão elementares para mim e para você, que nós precisamos compreender. Quais são esses 3 mandamentos? Construir o templo sagrado, que está aqui em Êxodo. Olha aí comigo. Êxodo 25, no verso 8. E me farão um santuário para que eu habite no meio dele. Isso é um mandamento. Isso é um mandamento. Não remover as barras da arca, está lá no verso 15. Olha só. Os varais permanecerão, as varas, desculpa.
não permanecerão nas argolas da arca, não se tirarão dela. E o 16 que fala que é arrumar, é o verso 30, desculpa, arrumar os pães da proposição e o incenso. Olha o verso 30. Também farás os seus pratos, os seus recipientes, verso 29, para incenso, e as suas tigelas que hão de oferecer libações, de ouro puro as farás. Sobre a mesa porás os pães da preposição perante mim perpetualmente. É um mandamento, construir o tabernáculo, colocar aqui, não remover as barras da arca, que era aquilo que fazia com que o homem pudesse carregar a arca, e arrumar sempre os pães da proposição e o incenso. 3 mandamentos. Aí, Francisco, que mandamento é esse? Irmãos, o primeiro mandamento, construir o tabernáculo, vai lá no verso 8, ó. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. No ano passado eu já compartilhei, diversos ensinadores aqui já compartilhou isso com a congregação. O Eterno manda construir um tabernáculo, porém o local de habitação não é o tabernáculo. Porque ele fala assim, me farão um santuário. Olha o verso 8. Um santuário, mas eu vou morar no meio deles. Ele fala um santuário no singular e a morada será no plural, que quer dizer que é no seio do povo. No original, a palavra quer dizer betorrá, se eu não me engano, que é ele, me farão um santuário, quer dizer um. E na outra parte, na parte B do versículo, fala betorrã, que é neles. Ou seja, o Eterno fala que construa um tabernáculo, só que a sua morada não é no físico do tabernáculo. A sua morada é no seio do povo, da congregação. Então me faça um tabernáculo, Jorge. É aí que está a grande questão. Existe aqui uma ordem. E presta atenção no que eu quero falar, numa ação. Olha só, presta atenção que diz assim, e me farão, isso é uma ordem, que exige de mim uma ação. O ensino judaico explica que nesse verso, eu já falei isso, preciso compartilhar com você. O Eterno está falando que ele não vai morar no físico do tabernáculo, mas ele vai morar no seio da congregação. O que isso representa, irmãos? Por que nós precisamos entender isso? Eu preciso falar do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma faculdade que o Eterno deu a mim e a você de determinar algo. Por que eu vou falar do livre-arbítrio? Eu quero te falar do livre-arbítrio para que você entenda essa ordem do Eterno aqui, de que devemos fazer um tabernáculo, um santuário. E eu quero comparar com o livre-arbítrio para que a gente entenda. Quando o Eterno deu o livre-arbítrio ao homem, que é a faculdade que eu e você temos de determinar algo, o Eterno estava concedendo algo ao Léo, que o Léo não pode, ele não tem o direito de aceitar ou não essa faculdade. O que eu estou querendo dizer isso? Quando o Eterno concedeu ao homem o livre-arbítrio, isso quer dizer que em nenhum momento da história da humanidade e do homem, o Eterno vai escolher para o homem algo que ele não queira. O que quer dizer isso? É algo que o Eterno concedeu. É algo que ele não vai retirar. A gente chega e fala assim, ó, um exemplo. Senhor, eu tenho uma dificuldade nessa área, Senhor, espiritual. Eu quero que o Senhor me faça escolher o que é certo. O Eterno não fará isso por você. A escolha é sua. Ele pode te motivar, ele pode te incentivar, ele pode te dar força, mas a escolha é minha e sua. É algo condicionado ao Elohim a nós. Ele não tirarás. Você lembra de Caim e Abel? Quando vai lá em Gênesis capítulo 4. Só para que a gente entenda isso. Você vai entender por que eu estou falando do livre-arbítrio. Lá em Gênesis no capítulo 4, o Eterno está ensinando o livre-arbítrio para Caim. Aí ele fala aqui no verso 7, ó. Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O Eterno está falando assim para Caim. Olha, Caim, se você proceder bem, é desse jeito, Jorge, você vai ser aceito. Se você não proceder bem, o pecado jaz à tua porta. E ele virá sobre ti, mas sobre ele você deve dominar. Ele não está falando assim, ó, e sobre ele eu vou dominar por você. Mas ele está dando uma ordem, domine, porque compete a ti, não compete a mim.
É a mesma coisa, irmãos. É isso que eu quero que você entenda. Senão seria muito fácil. O Eterno estabeleceu e deu para nós o livre-arbítrio. Agora volta lá para o santuário. É a mesma coisa. Volta lá em Gênesis capítulo 20, Êxodo 25. O Eterno fala assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. É uma ordem. Isso quer dizer que para que o santuário de Elohim venha e que ele habite no meu seio, no meu interior, requer uma ação de quem? Do Eterno e de mim. É isso que eu estou falando. Eu estou falando que o Eterno, nesse momento, está nos mandando sermos participantes, condicional, isso é necessário. Não é uma escolha que eu posso ter, é algo que é necessário para que o Eterno habite em mim. Isso quer dizer que se eu não for participante dessa construção do tabernáculo, ele não morará nesse santuário. Olha a seriedade disso, pastora. E me farão, porque às vezes a gente olha assim para o Eterno e fala assim: o Senhor nos deu tudo, e verdadeiramente Ele nos deu tudo. Mas, irmãos, o Eterno está nos pedindo algo, Ele está falando assim: me farão um santuário para que eu habite no meio deles, Jorge. Porque senão, Jorge, se fosse uma ação unilateral do Eterno, ele falaria assim: e eu farei um tabernáculo para morar no meio de vocês. Não, mas Ele outorgou a nós. Ele estabeleceu para nós: e me fareis um tabernáculo. Aí eu faço uma pergunta: como que nós construiremos um tabernáculo para o Eterno? Como que nós construiremos? O Eterno está querendo nos ensinar a sairmos de uma situação passiva para uma situação ativa. Preciso construir esse tabernáculo, irmãos. Por que que nós temos essa representatividade? Se você observar, aí eu coloquei aqui, ó, da mesma forma é a construção da morada do Criador, que é uma faculdade concedida a nós por Ele. Presta atenção no que eu escrevi, ó. A mesma coisa é a questão da morada do Criador. É uma faculdade concedida a nós por Ele. Isso quer dizer que se eu não participar da construção do tabernáculo espiritual, físico e espiritual, eu não estou fazendo a morada do Criador na minha vida. Olha a seriedade disso, pastora Sandra. Olha a seriedade disso, Léo. É a aula prática que nós estamos vivendo. Isso quer dizer que para a presença de Elohim ser permanente no meu ser e no mundo, Elohim necessita de nós. Elohim necessita de nós. Olha o que eu estou falando, Jorge. Isso para um contexto judaico, se você levar a nível literal, eu estou falando heresia. Porque quando eu falo de uma necessidade, é como se alguém está sentindo falta de algo. Elohim não tem falta de nada. A única coisa que nós precisamos entender, que Elohim precisa de nós, porque Ele facultou isso a nós. Não porque Ele necessita, porque Ele concedeu isso a nós. Ou seja, eu e você somos participantes ativamente na construção da morada de Elohim, na nossa vida, no nosso lar e nessa sociedade. É lógico, unicamente o tabernáculo, o Léo está falando assim, isso quer dizer que o presente que eu estou concedendo, o único beneficiado sou eu, verdadeiramente é mais a bem-aventurada coisa dar do que receber. Nós estamos, o tabernáculo como foi construído, não é para uma representação de Elohim, não é para que Elohim saiba onde morar, é para que eu tenha uma referência de onde buscá-lo. De onde está a morada dele, Jorge? Isso, mas aí é a grande pergunta que nós precisamos fazer, irmãos. Como que eu vou construir esse tabernáculo? Como que eu vou construir esse tabernáculo? Qual que é a nossa responsabilidade? Como que um sacerdote tem a responsabilidade no seu lar? Vocês lembram de Jó? Que Jó fazia o sacrifício em prol dos seus filhos? O que ele estava fazendo? Ele estava construindo o lar na sua vida para que a presença de Elohim fosse construída na sua família. Qual que é a representatividade dessa congregação? Nós estamos construindo uma morada física para que haja uma representatividade nessa sociedade. E nós precisamos trabalhar, porque senão a presença, a morada de Elohim não vem sobre a sociedade. Irmãos, é muito fácil, se Elohim quisesse, manifestar para todos. É muito simples, só que Elohim requer isso de nós. Isso é o ensino judaico. O ensino judaico diz que existe um plano de Elohim, e o plano é revelar a sua presença ao mundo, mas esse plano existe normas e diretrizes. E dentro dessas normas quer dizer que você
para você conseguir conquistar esse plano, todos os procedimentos e diretrizes estabelecidos nesse plano precisam ser cumpridos para que ele possa ser concretizado, para que o plano possa ser concretizado. O plano é esse do eterno. Eu quero morar no seio do homem e da sociedade. A diretriz e a norma é que os homens façam um santuário para a minha morada. Agora o eterno não vai abrir mão desse plano, dessa diretriz. Se nós rejeitarmos essas normas e essa diretriz, o eterno levantará os nossos filhos. Se os nossos filhos rejeitarem esse plano, levantará o filho dos filhos dele. E assim vai, até que ele cumpra o seu plano. Francisco, você está falando uma coisa que é utopia. Não estou falando uma utopia, irmãos. Eu estou baseado totalmente na Torá. E eu vou te mostrar a importância que nós temos para nós na construção, para o nosso lar, nós varões e as nossas mulheres, e para essa sociedade, nossa congregação Rehoboth, onde nós estamos. Se você for lá em Êxodo capítulo 19, volta aí, na Paraxá, Itro, se eu não me engano, né? Você vai ver que aqui o Eterno fala a principal função da nação de Israel e que Pedro confirma dizendo que nós somos participantes dessa função. Que ele fala lá no verso 5, diz assim, do capítulo 19. Agora, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. E vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falam os filhos de Israel. Ou seja, nós somos participantes da nação santa. Você acha que Israel é uma nação santa só para ela? Que sentido isso tem? Israel é uma nação santa para abençoar todas as nações da terra. É o que está profetizado lá em Gênesis capítulo 12. Sacerdotal, aí, Léo, aí que o Léo me ajudou, que está aqui estabelecido. Antes de ser uma nação santa, ela é uma nação sacerdotal. Porque qual que é a função do sacerdote, irmãos? Vai lá em Malaquias. Qual que é a função do sacerdote? É isso que eu quero mostrar. Nós temos a responsabilidade de sermos reino sacerdotal, os sacerdotais, né? Não sei se é o mais correto. Reino sacerdotal e uma nação santa. Aí eu pergunto, se eu sou um reino sacerdotal e uma nação santa, eu tenho uma missão. E qual que é a missão do sacerdote? O Léo comentou aqui. Isso aí, levar Deus às... Agora vamos fazer uma coisa mais gradativa, Jorge. Eu levo Deus na minha vida, eu levo o eterno para minha família, eu levo o eterno para minha comunidade, eu levo o eterno para minha cidade, e assim o nome do eterno vai sendo exaltado, e glorificado, e conhecido. Se nós não aceitamos construir o tabernáculo, nós estamos rejeitando a presença de Elohim sobre nós e sobre essa sociedade. Lá em Malaquias, que vocês já estão e eu não. Não esquecendo que essa função é permanente. Permanente, não acabou. Lá em Malaquias, no capítulo 2, no verso 4, diz assim, ó. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse, e ele me temeu. E assombrou-se por causa do meu nome. A Torá da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou muitos da iniquidade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Eterno dos Exércitos. Qual é a responsabilidade do Francisco? Qual é a responsabilidade do Rogério? Qual é a responsabilidade de cada varão aqui? Ser o mensageiro do Eterno para os homens. Qual é a responsabilidade da congregação Rehoboth nessa cidade de Vitória, na cidade de Cariacica? Sermos um mensageiro para os homens. Se nós rejeitarmos essa função, que ela tem uma representatividade física que nós estamos fazendo domingo, segunda a segunda, só descansando no Shabat, e fazendo mais ainda no domingo, que é o dia que nós podemos fazer juntos, se nós não trabalharmos para isso, irmãos, como trabalharemos para a presença de Elohim sobre nós?
Como? É aí que é o segundo ponto. Nós temos a grande função de sermos os participantes da presença de Elohim para o mundo. Aí, você lembra que eu falei do livre-arbítrio? É algo incondicional, irmãos. É algo que eu preciso fazer, pastora Sandra. É algo que Elohim não fará por mim, Léo. Elohim não fará por mim. Aí eu entro no terceiro ponto, irmãos, que é o mais difícil. Sairmos de uma situação passiva para uma situação ativa na construção da presença de Elohim. Num relacionamento íntimo, verdadeiro, íntegro, puro, santo, revelador, purificador, salvador, protetor, e que ele vai nos ensinando no dia a dia. Como que eu posso trabalhar de uma forma ativa? Ninguém consegue representar Elohim sendo passivo. Ninguém. Ninguém consegue, aí, irmãos, que entra a nossa grande questão. Como que nós queremos, e aí vamos trazer isso para nós, como que nós queremos ensinar para os nossos filhos, servir Elohim, se nós não somos exemplos para ele, pastora Sandra? Como que nós queremos que os nossos filhos, aí eu estou falando para os pais, como que nós queremos que os nossos filhos aprendam a amar a Elohim, se nós não o amamos? Se nós não somos ativos na construção desse tabernáculo? Como, Léo? Como que eu vou conseguir fazer o Léozinho? Eu estou dando um exemplo, não que o Léo faça isso, eu acredito que ele não faça. Como que nós podemos ensinar para o Léozinho se nós não ensinamos com a oração? Se nós não ensinamos o serviço social? Se nós não ensinamos perdoar o próximo? Se nós não obedecemos a palavra? Se nós estamos preocupados simplesmente para as coisas seculares? Como ensinaremos para os nossos filhos? Se nós somos preguiçosos, se nós somos só passivos, queremos só receber do eterno, como construiremos? Como eu posso falar do nosso filho de uma representatividade física, se eu nem me preocupo de ir lá ver como está a obra? Como? É aí que representa para nós. Como que eu quero amar e construir uma morada de Elohim, que tem a arca, tem a mesa da proposição, que tem vários utensílios, se eu não quero levantar para orar, que eu não quero ter uma vida de disciplina, como que nós construiremos? É aí que eu faço a pergunta, aí que eu faço a pergunta para nós, e não excluindo ninguém. Só podemos construir a morada do eterno com coisas espirituais. Fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta. Isso quer dizer, saem da situação passiva e venham para uma situação ativa. Deixa de ser simplesmente receptores e passam a ser doadores nessa construção. Aí entra o que o Roberto falou. Cujo coração voluntariamente se mover. Aí eu até coloquei aqui. Lembra que no início do estudo dissemos que Israel era apenas receptor de toda a ação de Elohim? Agora a situação muda de figura, para que haja a construção do tabernáculo, que é algo facultado a nós. Nós precisamos a todo momento sermos ativos nessa construção. Elohim. Olha, essa congregação está tendo privilégio Amém. de ter aula ao vivo. Mas nós temos todo Shabat. Amém, amém. Palpável na Beit. Amém. É isso que eu estou falando desde o início, pastora. Aí a senhora vem resumindo minha pregação. Nós temos, irmãos, palpável diante de nós. Aí você fala assim, Francisco, eu não posso comparar a Beit com o Mishkan. Lógico, eu não vou ser não vou ser humilde e dizer que lógico que nós não podemos comparar. Mas o mesmo significado que tinha um Mishkan para a nação de Israel, tem a Beit para nós e para essa sociedade. O objetivo é o mesmo. A finalidade de ensino e de disciplina do Eterno é o mesmo. É para a nossa salvação, é para as gerações futuras. A mesma coisa que era o Mishkan, o tabernáculo. Elohim não habita, presta atenção na leitura. Elohim não habita em meio a um povo, enquanto este povo não sair da sua condição passiva, Jorge. Manter-se passivo, presta atenção, irmãos. Manter-se passivo é dizer não para o crescimento espiritual. É aí que entra a questão. Você lembra que no início eu falei que o Eterno quer que o nosso sim seja sim? É aí que entra a questão da disciplina. Porque se eu me mantenho passivo,
Eu estou dizendo não ao crescimento espiritual. É o que diz lá em Provérbios capítulo 6, que nós estamos lendo. Vai lá comigo, em Provérbios capítulo 6. Olha só que interessante. Não, mas eu quero ler antes, Léo. Mas também nós vamos ler, ó. Mas lá no verso 4. Diz assim, ó. Isso aqui que é ser passivo, irmãos, ó. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como uma gazela da mão do caçador, como uma ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ó passivo. Olha para os teus olhos e você sabe, eu lembrei, quando eu estava lendo assim, não dê sonos aos teus olhos, Davi fala assim, como que eu posso fechar os meus olhos para o sono, enquanto a casa de Elohim não está construída? Irmãos, nós somos completamente diferentes de Davi. Nós queremos estar em casa vendo futebol, nós queremos estar em casa estudando outra coisa, nós queremos estar brincando e ir para a praia, nós queremos com todas as coisas. Enquanto Elohim está nos chamando para trabalharmos em algo físico que tem um ensino, uma disciplina espiritual tremenda para nós. Tanto a gazela quanto o passarinho São ágeis, rápidos. Porque aqui, ó, ele Eu vou continuar lendo, minha pastora. 6. Não, eu estou falando, Ah. enquanto eu não achar lugar para o eterno. Para o eterno, amém, é o que nós estamos fazendo. Aí eu te pergunto, que lugar é o eterno? Aqui, ó, em todos os lugares, mas Davi sabia da referência daquilo para a sociedade, para a nação de Israel. E qual é a diferença de nós? Sabemos que é uma referência. É uma referência, vitória. Para judeus e Amém, amém, minha pastora. Fala no microfone isso. Ai, deixa eu falar então. Amém. Eu fico querendo ficar calada aqui, sabe? Que eu já falo muito. Irmãos, a Beita ali é uma referência. A minha oração todos os dias, eu falo, Senhor, essa cidade é mal falada. Nem todo o Brasil, essa cidade de Vitória, é reconhecido como a cidade mais violenta. Mas se o Senhor diz na tua palavra que quem mais pecou, o Senhor mais amou. Amém. Então, Senhor, nós estamos trabalhando aqui para esta cidade, Amém. para essa comunidade, para a unidade entre judeu e Amém, gentio, amém. para que eles possam ir ali e ver a tua glória, a tua Amém. presença. Mas antes tem que mudar a nossa vida, né? Amém, amém. O nosso coração tem que senão o lugar condizer com lá as vira nossas uma frases. profanação Amém, só. minha pastora. Aqui no verso, olha o verso 6. Eu vou chegar lá, Jorge. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os teus caminhos e ser sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador, contudo não verão, prepara o seu pão, e na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantares do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso, assim te sobrirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Aí começa, o homem de Belial é um homem vil, anda com... Mas ele fala da mesma característica, pastora. Aí eu faço uma pergunta, nós queremos ter um relacionamento com o Eterno, nós queremos ser livres das nossas dificuldades, nós queremos obter aquilo que nós planejamos, mas nós não queremos sair da situação passiva. Queremos estar dormindo em nossas casas, não queremos contribuir para a construção de uma comunidade judaica dentro da cidade de Vitória, não queremos dedicar a nossa vida para a intercessão, não queremos ensinar aos nossos filhos os verdadeiros caminhos espirituais, não queremos sentar do lado deles e compartilhar a palavra, não queremos corrigi-los quando eles precisam de correção. Aí como que nós conseguiremos? Precisamos ter com a formiga. Um animal tão pequeno que tem tanto a nos ensinar. Irmão, se você olhar volta lá na nossa Paraxá 25. Eu já estou encerrando, tá? Se você olhar toda a Paraxá, olha só que interessante. Toda a Paraxá. Olha o capítulo 25. Olha o verso 10. Leia só as duas primeiras palavras. Também farão. Ou seja, ele não está falando de algo passivo. Também farão. Ele não está falando também farei. Também farão. Olha o verso 17. Também farás. Olha o verso 23. Também farás. Olha o verso 31. Também farás. Olha o verso, capítulo 26. O tabernáculo farás. Olha o verso 15. Farás.
Ou seja, tudo saia da forma ativa. Como que Israel ia descansar? Como que eles iam descansar? Eles iam descansar de um trabalho físico, secular, mas espiritual sempre ativo. Sempre farás, sempre construirás, sempre trabalharás, sempre orarás. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. A gente acha que é orar de 6 horas da tarde até 6 horas da tarde. É orar sem cessar, é sem parar, ser algo contínuo, ser algo progressivo. É algo que nós precisamos para sermos ativos, para sermos espirituais, para trazermos a presença de Elohim. Só para encerrar, irmãos, aí eu falei, esse é o primeiro mandamento, me façam um santuário. Aí ele fala, não remover a barra da arca, que isso representa você levar sempre contigo a presença de Elohim, que era o que a arca representava, e arrumar os pães da proposição e o incenso. O que representa o incenso? Vocês vão responder na hora. A pastora segurou, mas ela já sabe. O que representa o incenso? As nossas orações. Ela pode cessar? Não pode cessar. E aqui fala assim, e arrumará os pães da proposição. O que significa o pão? A vida, a palavra, Jorge. Lá em João capítulo 4, Yeshua estava andando de uma cidade para outra, os discípulos chegaram para ele e falaram assim, Rabi, coma. Coma, Rabi, tem tempo que você não come. Coma, Machia. Ele olhou para trás e falou assim, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Uma comida eu tenho que vocês não conhecem, Jorge. Ele estava falando da palavra. A comida que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. A comida que nós temos, irmãos, que estabelecer permanentemente é fazer a vontade do nosso Pai, que nos ordenou construir um santuário para que Ele habite no meio de nós. E de nós não é só até ali, não. É de nós até lá no final dessa cidade, até os limites desse estado. Quem sabe desse país? Mas nós temos essa responsabilidade. Lá em Mariana, a responsabilidade está sobre o Silvio e sobre a pastora Célia. No Rio está sobre o pastor Isaac, e assim vai. E a palavra do Eterno vai sendo expandida, o seu reino vai sendo expandido, e a sua presença, a sua morada vai sendo manifestada no meio dos homens. Mas o nosso Mashiach virá e nos ajudará a fazer esse papel, para que o nome dele seja exaltado. Que o Eterno nos abençoe. Eterno. A questão do varais ali é interessante, importante para nós, porque ali é uma proteção para o próprio povo de Israel, porque não poderia encostar na Torá. Ele está nos protegendo por quê? Porque ali a proteção é para que você não altere aquilo que já foi estabelecido. Amém, amém. Para que você não venha profanar aquilo que está estabelecido na Torá. Amém. É a proteção. Não toqueis, não tire, retire a proteção, os varais da Torá, porque você falou certo. É porque nós precisamos carregar conosco a Torá, mas nós não podemos profaná-la. Amém. Não podemos retirar nenhum tio que há nela. Amém, amém. Eterno, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Nós te agradecemos por todo o ensino que o Senhor deu aos nossos pais, lá no deserto, com a construção do tabernáculo. E nós agradecemos ao Senhor, Pai, por representar de forma tão exata, Pai, assim para com essa congregação. Onde nós temos uma Beit Tefillah Rehovot para construir, que é uma representação física, mas que tem um grande cunho espiritual para as nossas vidas, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para essa sociedade, Pai. Ajuda-nos a entender que precisamos trabalhar para a construção da Tua presença em nosso coração. Não nos deixe sermos somente passivos, preguiçosos, ó Pai, olharmos simplesmente para as coisas seculares, mas ajuda-nos a ser ativos. Pai, nós te agradecemos por toda a disciplina, por toda a ajuda, por nos tirar, ó Pai, do nosso conforto. Que o Senhor continue a fazer por isso. Que é melhor, ó Pai, sairmos do nosso conforto e estarmos na Tua presença do que viver toda a tranquilidade e conforto desse mundo. Que o nosso coração concorde com os nossos lábios. Se ele não concordar, tenha misericórdia de nós. Ajude essa congregação a verdadeiramente te amar. Ajude a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada adolescente. Faça com que os nossos filhos tenham experiências profundas com o Senhor, Pai, para que seja mais fácil, ó Pai, para que a gente possa ensinar os teus caminhos, para que eles tenham um desejo profundo de te buscar.
Por isso, seja o teu nome exaltado. Muito obrigado pela tua proteção, pelo teu alimento físico e espiritual que o Senhor tem dado a nós. Que o Senhor continue nos abençoando nesse Shabat, porque nós entendemos que ainda não cessou e que o Senhor há de falar nos nossos corações. Seja o teu nome exaltado. É o que nós oramos em nome de Yeshua. Fique de pé, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai Veshmereha. Erra Adonai Panaveleha Vianeca. Issa Adonai Panaveleha Viasemeleha Shalom. Bishem Yeshua Hamashia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua. Shabbat Shalom para todos.